Havendo quórum regimental, em nome de Deus e da Padroeira de Santa Luzia, declaro aberta a 15ª reunião ordinária do exercício 2014. Bom dia a todos. Solicito ao segundo secretário vereador Adriano que faça a chamada dos senhores vereadores. Senhor presidente, mesa, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, bom dia. Ailton Gomes. Presente. Carlos Murta. Presente. Davi Martins. Emília Alves. Presente. Geraldo Vidal. Gilberto Lopes. Presente. João Rodrigues. Presente. Laci Dias. Presente. Leandro Gomes. Presente. Luísa do Hospital. Maria Dirce. Presente. Márcio Adriano. Presente. Pedro Martins. Presente. Raimundo Pereira. Presente. Sandro Coelho. Presente. Suzane Duarte. Sérgio Diniz. Presente. Solicito a primeira secretária, a vereadora Emília, que faça a leitura da ata da 14ª reunião ordinária de 2014. Bom dia a todos, senhores vereadores, público presente. Em especial, cumprimento aqui o doutor Francisco Massara Gabriche, né, que se faz presente no nosso meio, e também o ex-vereador Marcelino, posso notar sua presença relevante aqui na plateia. Bom dia a todos presentes. Ata da 14ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Santa Luzia, realizada no dia 13 de maio de 2014, tendo início às 9h30. Havendo quórum regimental, o presidente Pedro Martins Damião declarou aberta a reunião conforme preconiza o regimento interno. Na sequência, solicitou ao segundo secretário vereador Adriano de São Cosme que fizesse a chamada dos senhores vereadores e à primeira secretária vereadora Emília Alves que fizesse a leitura da ata da 13ª reunião ordinária de 2014. Após lida, a mesma foi aprovada com 12 votos. O senhor presidente solicitou ao segundo secretário vereador Adriano de São Cosme que fizesse a leitura das correspondências que deram entrada na casa. Ofício de número 021/2014 da vereadora Pastora Dirce, comunicando o não comparecimento à reunião em virtude do compromisso agendado fora do Estado. Solicitado ao primeiro vice-presidente, vereador Laci Dias, que fizesse resumidamente a leitura dos projetos de resolução e de leis que deram entrada na casa. Projeto de lei número 030/2014, de autoria do vereador Sandro Coelho, dispondo sobre a inclusão da disciplina de Direito Constitucional na grade curricular para alunos do 8º e 9º anos no município de Santa Luzia e da outras providências. Solicitado à primeira secretária, vereadora Emília Alves, que fizesse a leitura das indicações e requerimentos que deram entrada na casa. Foram lidas as indicações de número 1757 a 1783, sendo desconsideradas as dos vereadores ausentes. Requerimentos de número 259, 260 e 261. Foram destacadas as seguintes indicações. Indicação de número 1763, de autoria do vereador Pedro Martins Damião, destacada pelo vereador Sérgio Diniz Ticaca. Indicações de número 1773, 1774 e 1775, de autoria do vereador Sérgio Diniz. Indicação de número 1766, de autoria do vereador Gilberto Motorista, sendo a mesma destacada pela vereadora Emília Alves. Os requerimentos em destaques, o de número 260 e 261, da vereadora Suzane Almada. Questão de ordem, concedida a palavra ao vereador Sérgio Diniz, que parabenizou o vereador Pedro Martins Damião pela relevante iniciativa da indicação de número 1763, tomando por base o estudo técnico para inverter o tráfego da rua José Simões Sobrinho. Na oportunidade, o vereador Sérgio Diniz agradeceu ao prefeito Calixto por ter atendido sua reivindicação antiga de estabelecer mão única na Rua do Comércio, atendendo assim aos anseios daquela comunidade. Finalizando, solicitou permissão do vereador Pedro Martins Damião para assinar em coautoria a referida indicação, o que foi aceito. Quanto às indicações de número 1773, 1774, o vereador Sérgio Diniz solicitou reconhecimento legal dos imóveis, regularização fundiária, visto que esta casa vem debatendo essas situações em várias reuniões anteriores. Ao final, fez referência à indicação 1775, no que diz respeito à instalação de um posto policial no bairro Pinhões, uma vez que o bairro fica afastado da área central e a instalação deste posto policial é uma tentativa de coibir o grande avanço das drogas naquela comunidade. Questão de ordem,
concedida à vereadora Emília Alves, que fez destaque à indicação de número 1766, de autoria do vereador Gilberto, onde expressou a relevância da reivindicação no que tange à colocação de internet no bairro Vale das Acácias. O acesso à informação é peça fundamental para manter-se conectado no mundo globalizado, e a internet é um dos mecanismos que traz grandes benefícios à comunidade, garantindo atuação e comunicação interativa em tempo real no país e no mundo. Questão de ordem foi concedida à vereadora Suzane Almada, que fez referências aos requerimentos de número 260 e 261, de sua autoria, expondo as motivações de cada proposição. Destacou que o programa Papel Passado, que se refere à regularização fundiária em áreas urbanas, com repasse de recursos pelo governo federal, uma vez que os municípios, por suas verbas próprias, têm dificuldades políticas, de promover os processos de regularização, desde a implementação de políticas de saneamento, infraestruturas, documentação para cada morador possa obter sua titularidade do imóvel. O programa é disponível anualmente no SICONV para municípios que desejam aderir e, desta forma, ela requer informações concernentes ao programa. E se no nosso município registrou-se alguma proposta para regularização fundiárias em áreas urbanas. O outro requerimento objetiva informações sobre o Pronatec, no que se refere aos cursos e números de vagas nas redes estadual, federal e nos sistemas nacionais de aprendizagem, também da modalidade do Pronatec no Brasil Sem Miséria, que é voltado para o público beneficiário do Bolsa Família. Segundo a vereadora, essas informações são requeridas a todo momento pela comunidade. Na sequência, o senhor presidente, Pedro Martins Damião, colocou em discussão e votação separadas as seguintes indicações: as de número 1763, 1766, 1773, 1774 e 1775, sendo todas aprovadas por 13 votos. E dos requerimentos em separado, os de número 260 e 261, que também receberam a mesma votação. As demais indicações e requerimentos foram colocados em discussão em bloco, sendo os mesmos aprovados por 13 votos. Questão de ordem foi concedida ao vereador Davi Martins, que fez menção à passagem do Dia das Mães, relembrando que há 1 ano e 2 meses não se nasce uma criança no município, que a pediatria em Santa Luzia é inexistente e que a mudança drástica no tipo de prestação de serviço no transporte coletivo, a maioria dos munícipes da sede que utilizam o mesmo estão utilizando 3 ônibus para chegar ao local desejado, quando anteriormente utilizavam apenas 1. Registrou-se as reclamações dos munícipes. E até a dúvida do que fazer para solucionar para os problemas ocasionados. Aparteado pelo vereador Pedro Martins Damião, Aparteado pelo vereador Pedro Martins Damião, sugeriu ao presidente da Comissão de Saúde verificar com alguns vereadores se o contrato estabelecido entre a Prefeitura e o hospital está sendo cumprido, observando o acordo entre as partes, se o município está repassando os recursos dentro dos prazos devidos e se estão sendo aplicados os mesmos conforme as cláusulas contratuais. Em primeira discussão, o anteprojeto de lei número 06/2014, de autoria da vereadora Emília, que dispõe sobre a criação de protocolo de atendimento ao cidadão, alunos e ex-alunos em escolas públicas de Santa Luzia, e da outras providências. O mesmo foi aprovado com 13 votos. Também em primeira discussão e votação, o de número 22/2014, de autoria do vereador Laci Dias e Pedro Martins Damião. Dispõe sobre o registro de licenciamento dos ciclomotores, sendo o mesmo aprovado por 13 votos. Também, ainda em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 023/2014, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2015, sendo o mesmo aprovado por 13 votos. Em primeira discussão e votação, o de número 24/2014, de autoria do Executivo, que estabelece valores de débitos judiciais a serem pagos mediante requisição de pequeno valor, RPV, pela administração pública, direta e indireta, no município de Santa Luzia, também aprovado por 13 votos.
O senhor presidente, Pedro Martins Damião, solicitou ao presidente das comissões conjuntas, vereador Carlos Murta, que agendasse a reunião de comissões, tendo o mesmo a marcar para o próximo dia 20 de maio, terça-feira, após o término da reunião ordinária. Cumprida, assim, a pauta, o presidente agendou a próxima reunião ordinária também para o dia 20 de maio de 2014, às 9h30, e, assim sendo, foram encerrados os trabalhos. Esta ata, após sua leitura e aprovação, será assinada por mim, vereadora Emília Alves, primeira secretária, e demais vereadores presentes. Coloco em aprovação a ata da 14ª reunião ordinária de 2014. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, 13 votos. Convido o senhor Rogério Magno para fazer uso da tribuna, conforme solicitação protocolada. Alô. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, funcionários desta casa, bom dia. Bom dia. A função deste pedido de tribuna livre vem devido aos problemas de segurança pública que nossa cidade vem encarando nos últimos tempos. Percebemos, após o falecimento trágico do presidente do CONCEP 2, senhor José Carlos Neném Ferreira, um apavoramento dos participantes dos Conselhos de Segurança Pública, um órgão voluntário, societário e, acima de tudo, extremamente ativo quando da vivência do José Carlos Ferreira nesse aspecto. Notamos também um crescimento muito importante na questão da criminalidade em nossa cidade. Os senhores vereadores que andam por essa cidade já devem ter percebido a falta que está fazendo uma atitude mais proativa de todos os aparelhos de segurança. E quando eu digo aparelhos de segurança, me refiro aos senhores também. Os nobres vereadores têm a função e, acima de tudo, a capacidade de agregar todas as necessidades da população, da sociedade civil, para trazer aos órgãos de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, Legislativo, Executivo e, acima de tudo, o Judiciário. Os problemas que nós temos em relação à segurança pública não são municipais, eles são estaduais, federais. Temos um problema muito sério do politicamente correto implantado em nosso país, e isso tem trazido realmente aquela sensação de impunidade no marginal. E quando eu digo marginal, eu não estou me referindo àquele infrator incidente, aquele que comete um crime por um acidente qualquer. Eu estou falando do marginal mesmo, que optou pela criminalidade, que tomou como medida para a vida dele ser marginal. Então, hoje, ele tem a tranquilidade de virar e falar, não dá nada para mim. E quando não dá nada para ele, dá tudo para a sociedade. Vivemos reféns dentro de nossas casas, trancados dentro de muros altos e grandes cercas, e ainda assim, continuamos vítimas da marginalidade. Este crescimento na nossa cidade vem exatamente da falta de aparelhamento da segurança pública de nossa cidade. E o CONCEP, ele tem uma função extremamente importante quando se trata de levar até a população a segurança de que ela tem um canal para servir de apoio às suas necessidades. O CONCEP não é um X9. O CONCEP não é um conselho onde as pessoas estarão ali com visualização política. Nós não temos no CONCEP a teoria de que aquilo ali é uma vantagem. Muito antes, pelo contrário. Sofremos muito para exercer isso. Como diretor de comunicação do CONCEP 2, eu participei de mais de 20 reuniões antes de optar por entrar neste processo. Porque eu sei que é um processo muito desgastante e que causa muitos danos às pessoas no âmbito pessoal. Quando eu percebi que isso tudo estava acontecendo, e depois do falecimento do Zé Carlos, a gente começa a perceber que o CONCEP parou. O CONCEP 1 não existe, o CONCEP 3 muito menos, o CONCEP 4 está paralisado há mais de 3 anos, e a única atitude que funcionava legalmente, conforme o nosso nobre vereador Sandro aqui é testemunha, porque ele foi vice-presidente desse conselho por muito tempo, é o CONCEP 2.
que manteve legalmente toda a sua documentação, que arguiu a sociedade, o Conselho Municipal de Segurança Pública, a Polícia Militar, a Polícia Civil, no sentido de, gente, vamos tomar medidas no sentido daquilo que a sociedade está pedindo. E a sociedade pede isso. Assim como esta casa, e eu agradeço ao senhor nobre presidente a oportunidade da palavra livre aqui, é exatamente a certeza de que tenho entre os senhores, vereadores e vereadoras dessa cidade, a condição de irrigar novamente o funcionamento dos conselhos de segurança pública dessa cidade. É preciso ter credibilidade para poder fazer um trabalho voluntário desse porte. É preciso ter, acima de tudo, o apoio dos órgãos públicos, dos aparelhos públicos dessa cidade, para que os conselhos possam fazer efetivamente aquilo que lhe é de direito. Não é obrigação, é direito. Somos voluntários para trazer até os senhores as necessidades de segurança pública dessa cidade. Rogo a cada um dos senhores que se envolvam, que procurem trazer para o CONCEP novos membros, novas pessoas, novas cabeças e novas ideias, para que os conselhos de segurança pública possam efetivamente fazer o seu trabalho. Em nome de todos os conselhos de segurança, eu agradeço a atenção, agradeço profundamente ao senhor presidente pela oportunidade dada e desejo a todos um bom dia. Solicito ao segundo secretário, vereador Adriano, que faça a leitura das correspondências. Sem nenhuma leitura para o momento, senhor presidente. Solicito ao primeiro vice-presidente, vereador Laci Dias, que faça a leitura resumida dos projetos de resolução de lei que deram entrada nesta casa. Senhor presidente, eu gostaria, no ensejo, de estar com a palavra para a leitura do projeto, que consta na ordem do dia dos trabalhos de hoje, estar cumprimentando a todos os pares presentes, público que nos prestigia e honra com a presença na galeria dessa casa, de uma forma especial, o ex-vereador José Marcelino de Oliveira, que aí está nos prestigiando, e os demais que se fazem presentes. Senhor presidente, anteprojeto de lei número 07/2014, institui a gratuidade para estudantes no sistema de transporte público coletivo no município de Santa Luzia, Minas Gerais, e dá outras providências. Projeto de autoria do presidente dessa casa, vereador Pedro Martins Damião, Pedro de Teco. Só, senhor presidente. No ensejo, gostaria de solicitar ao presidente se ele me honraria com a graça de deixar eu estar compartilhando minha assinatura nesse projeto com o mesmo. Tenho o maior prazer. Solicito à primeira secretária, vereadora Emília, que proceda à leitura das indicações e requerimentos que deram entrada nesta casa. Indicações de número 1784, 1785 e 1786 são de autoria do vereador Carlos Murta. Ele indica ao senhor prefeito que interceda junto aos órgãos competentes, bem como a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, no intuito de realizar estudos para o reconhecimento legal, regularização fundiária dos imóveis situados no bairro Capitão Eduardo, também dos imóveis situados no bairro Santa Rita e também dos imóveis situados no bairro Bicas. As de número 1787, 1788 e 1789 são de autoria do vereador Sérgio Diniz Ticaca. Ele indica ao senhor prefeito que viabilize a pavimentação asfáltica na rua João Adolfo Emílio Zeimer, no bairro Nossa Senhora do Carmo, também na rua Francisco Gabriel Sobrinho, no bairro Nossa Senhora do Carmo, e que interceda junto aos órgãos competentes e Secretaria de Desenvolvimento Urbano, realizando um estudo para o reconhecimento legal dos imóveis, regularização fundiária no bairro Pinhões. As de número 1790 e 1791 são de autoria do vereador Laci Dias. Ele indica ao senhor prefeito a realização de operação de capina e limpeza da rua Wilson Santana Ferreiro Filho, próximo ao número 46, no bairro Cristina B, e a recuperação do calçamento na rua Nova Conquista, próximo ao número 98, no bairro Nova Esperança. As de número 1792, 1793 e 1794
são de autoria do vereador Pedro Martins Damião. Ele indica ao senhor prefeito que interceda junto ao órgão competente, realizando a abertura de uma via ligando a Avenida Beira Rio, próxima à Faculdade de Santa Luzia, né, a Faxal, no bairro Distrito Industrial Simão da Cunha, a estrada Pará Bom Destino, dando acesso ao bairro Bom Destino. Que interceda junto ao órgão competente, realizando o estudo técnico para instalação de equipamentos que fiscalizam a velocidade de veículos, né, o radar, na Avenida das Indústrias, a partir do encontro com a Rua Rio das Velhas, no bairro Novo Centro, até o número 3.105, próximo à empresa Lupus Alimento, no bairro Vila Olga, e a mesma indicação de instalação de radar na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no bairro Boa Esperança. As de número 1795, 1796, são de autoria do vereador Raimundinho. Ele indica ao senhor prefeito que interceda junto ao órgão competente, viabilizando a pavimentação asfáltica ou poliédrica da Rua Líbano, no bairro Baronesa, e a mesma indicação de pavimentação asfáltica ou poliédrica na Rua Indonésia, também no bairro Baronesa. As de número 1797, 1798 e 1799 são de autoria do vereador Sandro Coelho. Ele solicita que o prefeito interceda junto ao órgão competente, viabilizando o calçamento ou asfaltamento da Rua Verônica de Araújo, no bairro São Benedito, que o mesmo interceda junto ao órgão competente, viabilizando a sinalização do entrocamento na Avenida Irineu Queiroz Teixeira, com a Rua 26, no bairro Belo Vale, e que interceda junto ao órgão competente, viabilizando a construção de uma calçada para a caminhada na Avenida A, no bairro Belo Vale. As de número 1800, 1801, 1802, são de autoria do vereador Gilberto Motorista. Ele indica ao senhor prefeito que a instalação de uma câmara de monitoramento, olho vivo, na Avenida das Indústrias, esquina com a Rua Capitão Eduardo, no bairro Santa Rita, a construção de uma rotatória entre a Rua José Pedro de Carvalho e a Avenida Frimisa, no bairro Frimisa, e a instalação de abrigo para passageiros no ponto de ônibus localizado na Avenida Brasília, entre o supermercado BH, número 3.150, e o SESC, no sentido centro de Santa Luzia, no bairro Cristina. As de número 1803 e 1804 são de autoria do vereador Leandro Gomes. Ele indica ao senhor prefeito que seja realizado o asfaltamento em toda a extensão da Rua Três Irmãos, no bairro Alto Bela Vista, a operação de capim de limpeza na Rua das Flores, no bairro Bela Vista. As de número 1805, 1806 e 1807 são de autoria do vereador João Binga. Ele indica a construção de uma praça pública no espaço localizado entre as ruas 4, 7 e 8, no bairro Nova Conquista, aplicação de massa asfáltica em toda a extensão da Rua Nicásia Rodrigues de Andrade, no bairro Palmitauá, e limpeza e retirada de entulhos no campo do Iolandense, localizado na Avenida Yolanda Teixeira da Costa, em frente ao número 1378, no bairro Palmital B. As de número 1808, 1809 e 1810 são de autoria do vereador Adriano. Indica ao senhor prefeito que viabilize junto ao órgão competente a instalação de rede de esgoto na Rua 7 de Setembro, no bairro Nova Esperança. Também a mesma indicação de instalação de rede de esgoto na Rua 12 de Junho, no bairro Nova Esperança. E também a mesma instalação de rede de esgoto na Rua 5 de Setembro, no bairro Nova Esperança. Sem mais, senhor presidente. Solicito aos pares que façam, se desejarem, destaque nas indicações e requerimentos. Questão de ordem, presidente. Pois não, no vereador João Rodrigues. A indicação 807 e 805. 1805 e 1807. Com a palavra, o vereador João Binga. Bom dia à mesa diretora, presidente, os vereadores, vereadoras, público presente. Destaque ali para o William, presidente da Associação do Bairro Imperial, ex-vereador José Marcelino, doutor Francisco, e peço licença falar sentado, presidente. Pois não. Essa indicação 805 sobre essa praça do bairro Nova Conquista que a gente está pedindo aqui, é um espaço que é da prefeitura e hoje ele está sendo explorado lá como um depósito de material de construção. E dentro dessa comunidade do Nova Conquista ali,
e tendo em vista que a gente não tem para aquela comunidade, e tem lá esse espaço que dá para fazer uma praça, já pondo academia, ar livre, e assim vai beneficiar muito aquela comunidade, que já foi comentado com o prefeito, e agora cabe ele decidir para quando vai ser feita essa praça lá, porque o terreno é da prefeitura, e essa comunidade está aguardando e sempre cobrando o vereador quando passa naquele local. E a praça? Então, que eu peço ao prefeito para que ele dê uma olhada com carinho lá, para a gente estar fazendo essa praça lá dentro do bairro Nova Conquista. Em relação ao campo do Iolandense, onde foi feita uma obra lá de depósito de entulhos, lixo e tudo, hoje já foi concluída, e todos já estão no nível, assim, para fazer uma praça para praticar esporte. E hoje é o seguinte, o campo está lá praticamente largado, não tem ninguém assim para se é a prefeitura ou se é a obra do governo do estado que depositou todos os entulhos, terra lá, para acabar de concluir o campo, que a comunidade lá espera, que antes lá poderia ser ruim ou bom, mas existia um campo naquele local, que tinha futebol, sábado, domingos, feriado, todos lá. E agora já vai para 3 anos que nada está sendo feito naquele espaço. Então, pedi ao prefeito para olhar com carinho para aquela comunidade lá, para chegar e concluir a conclusão desse campo, que eles estão esperando, já tem 3 anos e meio, desde o outro governo, que iniciou lá, e hoje já está praticamente pronto. Eu acho que para fazer aquele campo ali é pouca coisa. Então, para dar uma olhada, pedir os órgãos competentes lá para avaliar, ver o que pode ser feito para aquela comunidade que está aguardando há mais de 3 anos. E, tirando disso, é somente para que ele olhe com carinho esses pedidos aí do vereador. E um bom dia para todos. Coloco em votação separada as seguintes indicações. Indicação 1805. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, 11 votos. Indicação 1807. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, 11 votos. Coloco em votação em bloco as demais indicações e requerimentos. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, 11 votos. Solicito a primeira secretária, a vereadora Emília, que proceda à leitura dos pareceres. Sem parecer, senhor presidente. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei 027/2014 dispõe sobre o Dia Municipal do Agente Comunitário, de autoria do vereador Sandro Coelho. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, 11 votos. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei 028/2014 dispõe sobre a circulação de veículos de tração animal montado ou não em via pública, de autoria do vereador Laci Dias. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, 11 votos. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei 029/2014, que acresce o parágrafo único ao artigo 6 da Lei 3.455, de 2013, de autoria do prefeito. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, 11 votos. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, novo vereador Davi. Senhor presidente, bom dia. Bom dia. Membros da mesa, demais vereadores, público presente, um bom dia para todos. Eu só gostaria de lembrar, agradecer a ousadia dessa casa pela audiência pública que vai ser realizada agora próximo pela Copasa. Eu estava até discutindo com o vereador Ailton, ele estava até me ponteando, colocando uns pontos de interrogações sobre a discussão que vai acontecer nesse dia. E eu fico preocupado porque eu não estou vendo ainda faixas, divulgação da Câmara para essa audiência pública.
Pode ter certeza que, na hora que tiver confirmado pelo presidente da comissão se vai estar tendo ou não, que eu só estou nesse aguardo, as faixas vai estar na rua. Aham. O senhor tem alguma coisa, vereador? Não, senhor, não, né? É porque eu fiquei fora das comissões aí. Presidente, tivemos uma reunião com o Hélio, o qual, na segunda-feira, ele me daria uma resposta sobre o estudo que está sendo feito, o qual hoje eu tive com ele na parte da manhã e até agora o mesmo não compareceu. Então, conforme foi dito nesse mesmo plenário, eu mantenho a minha posição de haver, sim, na quinta-feira, às 14 horas, a audiência pública. Dia 20? Dia 29. Dia 29, então está confirmada a audiência pública. Sim. Da minha parte, da minha comissão. Temos também a comissão do Leandro, qual pertence. Local, Câmara Municipal. Muito obrigado pelo esclarecimento, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, eu vejo que esse assunto é um assunto muito pertinente e é uma bandeira que nós temos levantado aqui no município, já está fazendo 2012, de mais de 2012 agora, né, nós estamos fazendo exatamente 2 anos que estamos levantando essa bandeira. E é uma bandeira, senhor presidente, que nós não estamos com o intuito de atrapalhar o andamento de nenhum projeto que a prefeitura possa estar fazendo ou levantando para saber qual é a dívida social que a Copasa tem com o município. Se não for dívida em pecúnia, dívida em dinheiro, ela tem uma dívida social, no mínimo, a dívida social com o município. E essa dívida social que nós estamos comentando, que é muito importante nós estarmos, né, municiados, né, de todos os aparatos necessários para podermos não deixar que a presença do diretor desse órgão a essa casa seja inócua, né, seja uma presença que não vai trazer resultados, que não vai trazer benefícios para a cidade. Eu conclamo aos vereadores aqui presentes, conclamo aqui ao público presente, conclamo às pessoas que têm interesse nessa questão, que faça levantamentos, né, bem pontuais das suas demandas que existem nos seus bairros, das demandas que existem na localidade onde eles têm atuado como vereador, para que nós possamos mostrar, para que nós possamos dizer para a Copasa que nós não temos nada contra, né, a sua prestação de serviço, mas nós temos contra a forma que esse serviço está sendo prestado. Essa é que é a grande realidade. E numa conversa que nós tivemos com o prefeito, né, alguns dias atrás, em relação justamente sobre esse ponto, né, foi dito que o município ele não tem condição alguma de assumir esse serviço. Eu concordo e discordo, porque se nós formos pensar na questão de condição, né, o Brasil não tinha condição de sediar uma Copa e construiu estádios aí glamurosos, fez obras glamurosas, né, e obras essas, né, que não dará lucro nenhum ao Estado e nem à União. E aqui no nosso município, por mais que nós soframos o peso, o dano, né, por alguns meses, por alguns anos, eu tenho certeza que se aqui não fosse tão interessante para a concessionária, né, eles não estariam gerindo o contrato a próprio punho. Muito pelo contrário, eles já teriam arrumado uma parceria para poder passar a gestão da nossa cidade para outra empresa. Então, senhor presidente, eu conclamo aqui os vereadores, né, de todos os vereadores que estão aqui. Nós temos hoje problemas na nossa cidade que são insolúveis aos olhos humanos, né? Nós temos esgotos a céu aberto, ratos, os nossos moradores, os nossos munícipes vivem com ratos, vivem com pestes,
vive com esgoto às suas portas, vive com mato, né, crescente dentro desses esgotamentos sanitários. Em chuvas, vive com o esgotamento retornando para dentro de suas casas. E eu acho que o mínimo que essa concessionária ela tem que trazer a essa casa é, no mínimo, uma explicação plausível para que isso não possa continuar ocorrendo em nosso município. Então, só quem teve problema com chuva e esgoto voltando para dentro de sua casa, né, rato subindo pelo vaso sanitário, sabe o que é conviver com esgoto a céu aberto na porta da sua casa. Então, senhor presidente, eu faço aqui coro com o vereador, né, Adriano, né, ia chegar aqui nessa casa, até mesmo para que a gente não pudesse, né, ficar... Peço permissão para encerrar minha palavra, presidente. Pode concluir. Faço coro aqui com as palavras do vereador Adriano, né, e ia chegar a essa casa aqui um ofício, né, pedindo, né, o adiamento dessa audiência pública. Nós sabemos que o escopo da audiência pública é ouvir a população, mas mais do que ouvir a população, é dar explicações à população o porquê que o serviço é prestado com tão má qualidade. Então, né, eu acredito que em nosso município, né, nós temos problemas pontuais, e esses problemas que nós temos não é um problema somente de quem mora nas margens dos esgotos a céu aberto, mas é um problema de toda a cidade, é um problema de todo mundo. E isso nós constatamos no cheiro, nós constatamos, né, nas avenidas que nós temos na cidade, avenidas principais que são avenidas sanitárias. Esse termo não se usa em nenhum lugar no mundo, só em Santa Luzia, né, só em Minas Gerais, porque nós temos uma prestadora de serviço que ganha lucros e lucros e lucros. Todo ano eles colocam os seus lucros no jornal Estado de Minas, né? Se a gente fizer um levantamento, a gente vai ver que ela nunca deu prejuízo, nunca deu ônus para os seus acionários. E, no entanto, quem tem pago esses lucros é a população, não somente de Santa Luzia, mas de toda a região metropolitana. Então, eu gostaria que aqui no dia da audiência pública fossem feitas perguntas exaustivas e que nós não saíssemos daqui, né, com o pesar na consciência, o pesar na nossa vida, de não termos feito com que pelo menos eles tivessem a hombridade de responder. Agora, se vão responder ou não, já não é da nossa conta. Já não está na nossa esfera e nem da nossa responsabilidade. Mas, pelo menos, nós vamos fazer a nossa parte, que é dizer para eles o que nós pensamos da prestação de serviço, que é reclamar, que é pedir explicações, que é saber se existe um plano bem fundamentado, bem feito, bem arquitetado, um plano de crescimento em nosso município, porque eu já morei em lugares onde nós não tínhamos água e vivíamos de caminhão-pipa, né? Mas isso foi há 20 anos atrás, há 25 anos atrás. 20 a 25 anos atrás. Hoje, pensar nisso, no pleno século XXI, em 2014, lugares que vivem de poços artesianos, é impensável. Então, nós temos que ter explicação para isso aqui na nossa casa. Então, nós temos que fazer valer o poder que essa casa tem, o poder discricionário que essa casa tem, de como aqui nós temos empresários, pede explicação aos seus funcionários, né, de prestação de contas de seus funcionários. A Copasa não é nada mais, nada menos do que funcionária dessa cidade. E como funcionária,
ela tem que dar explicações da sua concessão. Então, eu faço coro com o senhor, né? Como não chegou os documentos pedindo adiamento e explicando, né, para a gente que dia que poderia chegar, né, esse suposto não, porque nós vimos o laudo lá, né, o 6º módulo da Fundação Getúlio Vargas, eu não vejo empecilho nenhum da gente pegar e fazer aqui a nossa parte e mostrarmos para o munícipe que nós nos importamos com essa situação. Não, parte, vereador. Com certeza, vereador. Senhor presidente, mesa diretora, demais vereadores, vereadoras, público presente, imprensa, procurador, um bom dia a todos. Se eu entendi bem, vereador Pastor Leandro, você corrobora com a ideia do nosso presidente da Comissão de Fiscalização de Obras. Só uma parte, senhor. Essa audiência foi realizada através do pedido do nobre vereador Ailton, que já havia feito na casa, mas não podia estar implementando. Depois eu vou estar lendo o nome de todos que foram convidados para poder... Sim. Só para compreender aqui, então, você corrobora com a ideia de que ela seja realizada dia 29, próximo agora. Ô, vereador, é igual aquilo. Nós ficamos numa situação muito complicada. Porque nós enviamos ofícios para toda... Sim, só respondendo a pergunta do senhor. Né, nós enviamos ofícios para vários setores da sociedade. Agora, para a gente poder fazer o cancelamento, usei a palavra errada. Para nós fazermos um adiamento, né, dessa audiência, né, nós teríamos que dar explicações plausíveis e justificativa para o adiamento. E nos foi dito que seria mandado esse ofício explicando isso, e nós replicaríamos esse ofício e mandaríamos para todas essas autoridades. E não chegou. Entendi. Então, nós aí fica aquele jogo, né, como se nós é que estivéssemos sambando dessa responsabilidade. É porque foi a prefeitura, ela pagou um órgão conceituado, respeitado aí no cenário, que é a Fundação Getúlio Vargas, para que fizesse todo o levantamento da viabilidade, de tudo aquilo que foi até mesmo arrecadado e investido pela Copasa em nosso município, de tudo aquilo que está pendente, sobretudo no que tange a situação do tratamento de esgoto em nosso município. Por mim, pela minha pessoa, e é uma bandeira que eu carreguei junto com o pastor Leandro aqui, e o parabenizo, se não fosse a denúncia que ele fez na última gestão desta Câmara aqui, não estaríamos sequer discutindo este assunto agora. Mas me preocupa muito, e tivemos uma reunião na prefeitura lá, e pelos presidentes das comissões foi trago, né, Adriano, né, pastor Leandro, para os demais vereadores, uma situação do qual eu presenciei, que era o seguinte, que a Fundação Getúlio Vargas tinha um prazo de 25 dias para entregar a conclusão de todo o estudo. Eu acho que esse estudo, ele teve um gasto significativo, não sei quanto, não quero saber quanto, mas eu acho que é de suma importância, e mesmo porque é obrigatório pela legislação pertinente. Todo município tem que fazer este levantamento. Mas se nós trouxermos aqui, em que pese termos convidado o MP, OAB e demais autoridades do município, a gente vai discutir o contrato de concessão, iremos discutir aquilo que foi ou deixou de ser investido em nosso município pela Copasa, que ao longo de 40 anos arrecadou e muitos milhões dos nossos munícipes aqui, e não retornou, isso é notório, é sabido por todos, que não retornou para o nosso município aquela em forma de investimento, essa monstruosidade de arrecadação. Só que o que me preocupa muito é a gente tentar antecipar esta audiência sem fundamentos para poder discutir fundamentos técnicos. Porque de direito nós temos o brilhante advogado aqui, Laci Dias, então, e os demais pares que, apesar de não serem operadores de direito, têm um profundo conhecimento na área e assessores competentes para auxiliá-los. Mas me preocupa muito as questões técnicas, que foram amplamente estudadas. Eu pude perceber na última reunião da prefeitura, são 3 ou 4 volumes
5 volumes. Então, ali possui, com certeza absoluta, dados, eu acho que fundamentais e indispensáveis para o nosso convencimento, para o nosso discernimento, melhor dizendo, para a gente poder discutir a altura. E até mesmo exigir que venha um representante da Fundação Getúlio Vargas aqui, porque ele recebeu do município. Se ele recebeu do município, a gente pode pedir que ele venha aqui, prestar conta e discutir a altura, tecnicamente, com um representante da Copasa. Ou você acha que a Copasa vai vir aqui, sem mandar um representante, para que possa encher a nossa cabeça de termos técnicos, onde a gente vai ficar olhando um para a cara do outro, sem entender porcaria nenhuma. Desculpe a forma como estou dizendo aqui, forma chula, mas é a minha indignação, porque a indignação é pela Copasa, pelo que eles deixaram de aplicar em nosso município. Nós temos aqui a bacia do Rio das Velhas, onde sequer o esgoto da nossa cidade é tratado. Agora, pergunta quantos milhões eles arrecadaram aqui ao longo de 40 anos. Então, a gente tem que olhar isso com muita responsabilidade. Ô, presidente, posso continuar? Pode concluir. A gente tem que olhar com muita responsabilidade. A minha preocupação é a mesma de todos vocês, viu, Suzane? Por mim, já teria feito há 1 ano atrás, há 6 meses atrás, mas eu acho que essa informação que vem da Fundação Getúlio Vargas não é qualquer instituição que fez o levantamento. Eu acho que vai ser de suma importância para nos auxiliarmos, para auxiliar o Ministério Público que vai estar presente. E juntos, a Câmara Municipal, no dever de representar todos os cidadãozinhos, o munícipe dessa cidade, o Ministério Público, na sua função fiscalizadora, a OAB, na sua função igualitária, paralela, mas igualitária, e, sobretudo, representantes do Executivo, que aqui estarão também. Eu acho que isso aí irá corroborar muito para que tenhamos e possamos sair daqui com a solução bem definida e que tenhamos aqui a decisão que vai trazer o melhor para a nossa cidade. Muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Parte, Vossa Excelência? Eu só vou responder, porque eu estou aparteado aqui. Só um segundo que eu já vou conceder a parte. O vereador, o senhor explanou aqui com brilhantismo e com muita maestria vários pontos. Mas só que, porém, eu vou ser bem sincero, vou rasgar aqui o verbo com todos vocês. A Copasa, ela não vai prestar contas para a gente, sabe quando? Nunca. Nunca vai prestar contas. Você sabe, a gente pode ter aqui até o Papa do saneamento básico. Ela nunca vai prestar conta para a gente, não. Porque tudo aquilo que o senhor presenciou em Ribeirão Preto, lá, todos os seus ramais, aquele TV lá de nem sei quantas polegadas, mostrando onde tem vazamento, onde não tem, onde está extraindo água, onde não está, eles não têm isso. Aqui é uma empresa, SA, que só visa lucro. Que só visa lucro. Ela está pouco se lixando para as comunidades que não têm o benefício dela. Essa é que é a grande realidade. Então, nós vamos estar aqui, e essa não é a única audiência pública que vai ser feita, muito pelo contrário. Ela pode ser a primeira, a norteadora, mas para que possa ser aprovada a concessão, vai ter que ter várias outras. E essa audiência pública não vai ser feita somente aqui nessa casa, não, tem que ser feita nas comunidades, porque são as comunidades que estão sofrendo o descaso da Copasa. É lá no Baronesa, é no São Cosme, é lá no Bom Destino, é lá no bairro em que Vossa Excelência mora, é no Duquesa, na cidade que estão sofrendo os descasos. Então, nós vamos estar aqui só testando aquilo que eu tenho falado aqui 2 anos, a incompetência da Copasa em prestar contas daquilo que ela deveria prestar. Essa é que é a grande realidade, me desculpe, mas só que a gente pode colocar aqui até laudos para ela. Aqui, ela vai contestar esses laudos. E sabe que dia que ela vai prestar conta de verdade? No dia que nós pegarmos e entrarmos com ação na justiça, pedindo o cancelamento do contrato. Aí sim ela vai falar assim, não, espera aí, para cancelar o contrato, vocês estão devendo para mim 350 milhões. Né? Não sei de onde, mas aí eles falam assim, estavam devendo 200. Assim, me permite, vereador? Sim. Mas o estudo da Fundação Getúlio Vargas vem para poder dirimir essa questão. Ou eu estou enganado?
não é para levantar o passivo, não é para levantar isso, aquilo que tá envolvendo toda a situação da Copasa. A exigência dela agora é de que, se romper, eu quero uma indenização de X, de Y. Ou então a gente vai ficar chovendo molhado aqui. Para que audiência pública? Se você enxerga, se Vossa Excelência enxerga que, mesmo depois da audiência pública, eles não vão prestar as informações indagadas aqui, por essa casa, pelo Ministério Público, pelo Executivo, eu não vejo nem razão de fazer audiência pública, não. Aí vamos aceitar a Copasa aqui mais 40 anos e entregar a cidade para a nossa rede de esgoto, a nossa bacia para ela. Eu acho o seguinte, eu acho que nós temos que ter subsídio, eu acho que nós temos que ter embasamento técnico para poder discutir a altura. Este é o meu pensamento. Mesmo que tenhamos 2, 3, 10, 20 audiências antes de dirimir. E a gente não precisa de procurar justiça para poder romper com a Copasa, não. Quem está procurando justiça é o município de Sabará agora. Já está rompido. Então não precisa procurar a justiça, não. Com a sua postura, na última gestão, o contrato foi rompido. Com a sua postura. E temos aqui que dar a mão ao palmatória e elogiar a Vossa Excelência. Agora não precisamos procurar a justiça, não. Sabará está procurando. Porque ninguém denunciou, os vereadores permaneceram omissos, a prefeitura sequer a mesma coisa, então ele está procurando a justiça. O prefeito está procurando a justiça para poder romper. Nós temos a faculdade de verificar o melhor caminho para a nossa cidade. Mas eu acho que a gente precisa fazer audiência pública com o quê? Com embasamento. Embasamento da Fundação Getúlio Vargas, eu acho que é o melhor caminho. Muito obrigado. Eu queria só contar com a compreensão dos pares aí, para que todos possam falar, que seja mais objetivo, use o tempo do regimento interno, até mesmo que vocês estão discutindo um negócio, a Copasa vai tirar de letra aqui. Não existe contrato mais com a Copasa, o contrato anterior foi uma porcaria, ela vai falar que cumpriu e não tem pega nenhuma para levar ela para lugar nenhum, que não tinha nada no contrato anterior, um contrato de 30 anos atrás. Agora não existe contrato, ela vai falar que a obrigação dela com o município é simplesmente fornecer a água. Tá? Mas aí nós vamos continuar a discussão, é só para a gente ser mais objetivo. Com a palavra a vereadora Suzana. Obrigada. Bom dia, presidente dessa casa, demais membros da mesa diretora, o nosso procurador, vereadores e vereadoras, funcionários daqui da casa, todo o público presente. Sobre esse tema, da realização ou não da audiência, ou qual foco, eu só queria contribuir com algumas pontuações e reflexões aqui. Talvez a gente tenha que pensar mesmo qual vai ser o foco ou a metodologia da audiência, porque uma coisa está dada, né? O convênio ou a concessão que a Copasa tinha com esse município, ela permanece alguns serviços, mas já findou o prazo. O município ele tá passando por um processo de construção de dois processos que são concomitantes, importantes e, claro, que dialogam entre si, que é a elaboração do Plano Municipal de Saneamento e o processo licitatório para o novo contrato, que já não seria no formato de concessão, né, do serviço de água e esgoto. E é claro que a Copasa é uma das grandes concorrentes, vamos dizer, desse processo. Agora, qual que talvez seja os objetivos, ou o que a gente precisa ficar sabendo? No dia 26 de fevereiro foi quando a gente teve uma primeira apresentação, uma reunião chamada pela Secretaria de Meio Ambiente, para que a Fundação Getúlio Vargas, que já tinha o contrato, né, com a Prefeitura para prestar esse serviço, para expor como seria o trabalho, tanto na construção do Plano Municipal de Saneamento, como o processo licitatório de água e esgoto. E além de todo o estudo técnico, vereador Carlos Murta, a Fundação, que eu também considero idônea, né, de grande relevância o trabalho técnico que ela realiza até hoje nesse país, ela ficaria responsável também por construir a proposta de mobilização social, que a gente entende isso como o quê? Todo o processo teria que contar com a participação de todos os setores da cidade, através de audiência pública ou outras coisas, ou outras ferramentas similares. Então, eu acho que eu acho que tem quase um mês que eu apresentei um requerimento que essa casa aprovou, solicitando exatamente essas informações. Como é que está o andamento do Plano Municipal de Saneamento, do processo licitatório do serviço de água e esgoto, como é que estava o trabalho da Fundação Getúlio Vargas em relação a isso, exatamente para a gente saber em que pé que está. Porque a gente só vai ser comunicado
Eu estou falando agora até enquanto Poder Legislativo. Ou a gente teria que ter tido outras participações já nesse processo todo. É claro que uns aqui têm mais conhecimento técnico sobre a temática do que outros, mas, independente disso, o Poder Legislativo tem um papel fundamental em todo o processo, no mínimo para a gente apresentar os grandes dilemas da cidade. E para a gente agora ter a chance, vereador Leandro, de ter, de fato, um contrato em que fique bem claro e explícito quais são os instrumentos que a gente vai utilizar para cobrar melhor, monitorar e fiscalizar o serviço que estiver sendo prestado por quem for aqui nessa cidade. Que a Conceição hoje deixou muito bambo, né? Podia fazer o que quisesse. Não estava explicitada as prioridades, nem nada, né? O que, dessa vez, a gente vai ter a chance. Então, eu ainda acho, mesmo considerando a fala do vereador Carlos Murto, que a gente não tem todo o aparato técnico levantado, ou melhor, todas as informações técnicas levantadas pela Fundação Getúlio Vargas, mas acho que vale a pena manter a audiência pública. De fato, talvez não seja mais válido cobrar algumas coisas da Copasa, porque, como o próprio presidente falou, eu acho que ele já sabe qual é a resposta. Mas, para a gente ter muito claro como é que esse processo está sendo feito, como é que ele vai findar, né? Como é que esse novo contrato vai acontecer, para a gente também não ser pego aqui de forma assim, né? Surpresa no final do processo. Só para responder, senhora. Tá, só finalizar. Então, assim, eu acho que ainda vale a pena manter a audiência pública, talvez repensando um pouco como é que vai ser o formato dela, o que a gente vai cobrar, o que a gente vai procurar saber de informações. Já até registro aqui, encaminho para a Prefeitura o desejo de que o requerimento seja respondido o mais rápido possível, que acho que vai contribuir também para essa discussão. Mas seriam isso. Obrigada pela parte e retorno a palavra para o senhor. Você dá a palavra, senhor presidente. Questão de ordem? Senhor presidente, isso. O Adriano tinha pedido antes, ele vai falar, em seguida Vossa Excelência fala. A palavra, Adriano. Uma questão que me preocupou muito depois que eu tive a reunião na Prefeitura, que ouvindo atentamente a Itatiaia, não sei se alguns dos senhores ouviram, o caso que está parado de Minas. Há 4 anos o contrato lá não está sendo feito. Hoje eles estão lá com falta de água em todas as residências, por causa de não preocuparam mais em fazer poços artesianos, não preocuparam mais em um tratamento de água mais adequado, e o caos que se tornou lá em 4 anos. Então, a preocupação que isso vai se arrastar, que Santa Luzia também vem crescendo razoavelmente, e a dificuldade que a gente tem em alguns pontos aqui, até mesmo da cidade, por essa falta de água. Mas, uma vez em que hoje pela manhã, saí da minha residência mais cedo, procurei o secretário para que viesse aqui dar explicação, mesmo não veio, atendendo o pedido da casa aqui, que foi através do vereador Ailton, para que se fizesse essa audiência pública. E uma vez também colocado aqui, se ele estivesse aqui, né, senhor presidente, para estar explanando por que não, que teria esse adiamento dessa reunião, sim, eu concordaria. E uma vez também que os convites que foram feitos, eu acho que para quinta-feira não é tempo hábil para remarcá-los, porque muitos aqui que vierem comparecer já agendaram, já estão... Agora, vamos supor que desmarque hoje, para amanhã está entregando, para quinta-feira, eu acho que seria até constrangedor para essa casa o não acontecimento dessa audiência sem uma explicação palpável. Isso que eu queria estar dizendo, senhor presidente. Obrigado. A palavra ao vereador Ailton. Senhor presidente, toda a mesa diretora, novos vereadores, vereadoras, por presente, imprensa. Senhor presidente, peço permissão de falar sentado. Pois não. Antes de falar sobre a Copasa, senhor presidente, eu gostaria de estar comungando aqui com as palavras do nobre Rogério Magno, que participou usou a tribuna desta casa, referente à segurança, né, que já foi levantado por alguns novos vereadores nessa casa, da nossa cidade. E a gente fica muito triste que hoje de manhã, ouvindo o noticiário, você vê algumas cidades sendo contempladas com olho vivo e só Santa Luzia de fora, né? Infelizmente, mais uma vez, nós estamos andando para trás quanto ao processo. E depois nós queremos jogar a culpa na polícia. Nós não temos políticas preventivas de segurança, então, e um bairro como o meu, lá no Bom Destino, que está sendo disputado por quadrilhas, toda semana mata comunidade amedrontada, e a gente fica a mercê aí, não sabendo o porquê que a Santa Luzia não participou desse programa, né, do Olho Vivo. E eu gostaria aqui, senhor presidente, que Vossa Excelência olhasse com carinho,
consultando, a gente sabe que o plenário é soberano, que a gente possamos fazer uma audiência pública, principalmente de segurança, que fosse nas comunidades, que a gente saísse um pouco de dentro dessa casa, assim como é feito nas assembleias, até no próprio Congresso, sai fora, para a gente não ficar só aqui dentro. Se tiver essa possibilidade, né, a gente possamos fazer isso. Mas, mudando de assunto, senhor presidente, referente à Copasa, lá no bairro Bom Destino, nós temos 2 ETs, nenhuma funciona. Rede de esgoto, vai ser mostrado aqui, é jogado nos córregos, e os moradores pagam a conta, a taxa de esgoto, de tratamento. A cidade toda estava falando, mas tem uns que só pagam água, não pagam o esgoto. Se pedir, eles cancelam. Então, o novo vereador Carlos Murta, eu concordo em parte com Vossa Excelência. Agora, o que nós estamos fazendo aqui, essa é a grande pergunta, se nosso país é constituído pela nossa legislação por 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Se nós, como legislativo, eleito pelo povo luziense, tiver aqui, nós ficar pensando, tomando remédio, antes de adoecer, não exercer a nossa função, espera aí, meu amigo, quem contratou o serviço da Fundação Getúlio Vargas, quem foi? Foi o executivo. Não tem nada a ver com o legislativo. O prefeito, ele fornece dados para nós se ele quiser. Se essa casa quisesse algum dado, alguma coisa, ela tinha que contratar uma empresa para fazer um levantamento. Nós não temos nada a ver com o executivo, não. Nós temos que, sim, tentar fazer o nosso trabalho, até porque a renovação dessa concessão, ela vem para essa casa, passa por nós. Agora, a partir do momento que nós tiramos o processo, a nossa participação, melhor nós pegar aqui, chegar ali e renunciar ao nosso mandato. Se nós estamos preocupados com quem é de direito, quem vai fazer isso, fazer aquilo, peraí, vamos fazer a nossa parte. O vereador Leandro, nos ofícios que foi encaminhado, entende bem da matéria, ela foi bem colocada as perguntas, e eu oriento os nobres pares aqui, para que a Copasa venha aqui e não dê resposta, que as perguntas de vocês já sejam encaminhadas via ofício para a Copasa, para que no dia que eles não peguem as perguntas para responder 1 ano, 10 anos depois, até para eles terem tempo de responder. Minha demanda quer saber isso aqui. As minhas demandas do Bom Destino, eu já protocolei, já estão lá, porque as minhas perguntas, então eu quero resposta. Então, tem a distinção, os poderes, a prefeitura ela tem um modo dela trabalhar, e nós temos o nosso aqui. Agora, nós não podemos ficar aqui esperando pelo executivo que ele fala o que deve ou não devemos fazer. Sabemos que o prefeito está pensando o melhor para a cidade para resolver esse problema, mas nós não podemos tirar, nós podemos tirar a nossa autonomia. Não podemos. Então, eu quero parabenizar o novo vereador Adriano por manter a audiência pública, o novo vereador Leandro, e contar com o apoio da comunidade, do povo luziense. A gente vê as demandas que temos na cidade, não adianta a gente ficar aqui amanhã reclamando, falando de Copasa, e no dia da audiência pública chega todo mundo aqui, sentar e não participar ativamente. Da parte, vereador. Concedida. Vereador Ailton, quando eu mencionei da importância de... Já para finalizar, senhor presidente. De termos aqui um embasamento técnico, seja ele feito ou solicitado pelo Executivo, Legislativo, ou por quem quer que seja, é para que tenhamos um poder de discussão maior. Então, não é fugir da responsabilidade, de forma alguma. Se não tivesse esse estudo, nós iríamos fazer a audiência da mesma forma. Da mesma forma, mas só que já que tem este estudo, por que não gozarmos das informações do mesmo? Essa é a minha argumentação, não é fugir da responsabilidade, nós não temos que estar atrelado ao Executivo de forma alguma, nós temos a nossa independência, temos que trabalhar em harmonia, mas de forma totalmente independente. Mas se tem um estudo, se dentro de 20 e poucos dias ele pode sair, por que não aproveitar e gozar desse estudo? Agora, o vereador Adriano deixou muito claro aqui, foi até o secretário não se prontificou a vir aqui. Aí tudo bem, aí eu já concordo. Ele prontificou, falou que estaria aqui conosco hoje, sim. Mas só que não veio. Não veio. Então, tudo bem, diante do que você está falando aqui,
Aí eu não tiro a razão, não. Agora, eu acho que precisaria, eu acho que seria interessante para cada um de nós termos o quê? Em mãos a conclusão desse estudo, para que possamos discutir a altura. Senão nós vamos ser literalmente engolidos. Aí o que o presidente falou, aí eu vou ser obrigado a concordar com ele, porque até então não concordo, não. Aí é chover molhado mesmo, fala assim, ó, isso aqui nós estamos fazendo um teatro aqui, a Copasa vai renovar e pronto, acabou. Concordo, mas com o estudo em mãos, a gente teria um poder de argumentação para poder discutir o contrato com a Copasa, senhor presidente, muito melhor. Porque eles iam falar com a gente, ó, nós fizemos isso. Não fez, não. Aqui, ó, não fez, porque está aqui é o estudo aqui. Mas se a gente não mostrar e nem provar tais levantamentos, como é que a gente vai fazer? Vai ficar a palavra deles contra nós. E a palavra de uma instituição como a Copasa, frente a nossas, aí eu concordo plenamente, não tem valor nenhum. Muito obrigado. Senhor presidente, só para encerrar. Não, eu estou com a palavra. Só para encerrar, senhor presidente, aí que nós temos que fazer audiência pública mesmo, porque o secretário de Desenvolvimento Econômico nos disse, e Vossa Excelência estava presente, que dentro de 25 dias entregaria. Eles já comunicaram ao vereador Adriano que passou para 60 dias, né? Então, quer dizer, deve ser 120, 6 meses, então essa casa tem que tocar para frente mesmo, a audiência pública, tem que ter a sua independência, fazer o questionamento e, se necessário, acionar o Ministério Público. Senhor presidente, eu gostaria só de colocar aqui, sugerir, né, o nobre vereador Adriano e o Leandro, que fosse convidado, de repente, até que eles já estão acompanhando uma renovação, estão brigando na justiça, alguém de Sabará. Estive conversando com o vice-prefeito Ricardo, que está por dentro dessa matéria, está acompanhando todo o processo, dizendo que, se for convidado pela casa, ele se coloca aqui para estar colocando quais são as manobras que eles usam nessas renovações de concessão. Muito obrigado, senhor presidente. Só respondendo para o nobre vereador Ailton, com relação às audiências públicas no bairro, não é necessidade do plenário aprovar, não. Isso é prerrogativa do presidente da comissão. Ele tem todo o direito de marcar. Senhor presidente, questão de ordem. Rapidinho, senhor presidente. Qual dos dois, professor? Eu vou precisar também. Pode ir primeiro, então, senhor Edilson. Os mais velhos primeiro. Mais idoso. Senhor presidente, demais membros da mesa diretora, senhores vereadores, vereadoras, público presente, imprensa, bom dia a todos vocês. Senhor presidente, primeiramente eu quero aqui parabenizar a Vossa Excelência pelo projeto que Vossa Excelência entrou nessa casa com relação a passe livre, de grande envergadura, e eu me sentiria muito honrado que Vossa Excelência me desse a condição de assinar junto com Vossa Excelência esse projeto de grande envergadura que Vossa Excelência acabou de entrar nessa casa hoje. E a gente vê, a gente percebe, o debate é muito salutar, né, senhor presidente? Ainda mais num tema complicado com relação à Copasa. Tem certas coisas que a gente não entende. A concessão já terminou em dezembro do ano passado. A Copasa está fazendo o quê até o presente momento, na prática? É só abastecimento de água? Ou ela está mexendo com esgoto? Pelo que me parece, na prática, ela está tendo esse empreendimento. Ela está fazendo isso aleatoriamente? Ou ela tem um contrato, um termo aditivo que foi prorrogado para que ela tome esse procedimento? Nós não sabemos. Será que é só a Copasa, só está colocando só água aqui? A gente fica sem saber. Então, nós estamos aqui há 9 meses de uma concessão que terminou há 30 anos, e venceu em setembro. Tem 9 meses. Pessoalmente, eu não sei. O que a Copasa está fazendo aqui, então? E se algum munícipe me perguntar aí fora, eu vou ficar sem resposta. Porque, na realidade, eu não tenho documento nenhum hoje. Se foi prorrogado, se teve um termo aditivo, se o executivo fez um termo aditivo com a Copasa, eu não sei. E essa casa aqui ninguém sabe, eu tenho certeza absoluta disso. Mas ela continua fazendo a prestação do serviço. Como? Acho que a primeira coisa que nós teríamos que olhar era isso. Não entendo.
É só, senhor presidente. Bom dia, presidente. O Santo já tinha pedido. Com a palavra, o Santo. Senhor presidente, na verdade também parabenizá-lo, né, pelo projeto que institui a gratuidade para estudantes no sistema de transporte público coletivo no município de Santa Luzia, né, e rogar o nosso prefeito, né, que também nos ajude nessa empreitada, porque vai ser de grande valia para os estudantes de Santa Luzia. E eu, como educador, como diretor, professor que fui, gostaria também de pedir Vossa Excelência que assinasse junto esse projeto de grande envergadura para os estudantes de Santa Luzia. É com prazer que eu concordo não só com a sua assinatura, mas quando o Sérgio disse também, que eu não respondi, mas é muito bem-vinda a assinatura suas. Não só assinar, e como fortaleça a gente nessa briga aí, para que realmente nós conseguimos isso para os alunos daqui de Santa Luzia. Perfeito. Com relação ao debate, ora colocado aqui na casa, é comum com suas palavras, tá, Ticaca? Que a situação da Copasa está ficando até difícil para nós, vereadores, andar na rua. Lá onde eu moro, na rua Itamaraty, deve ter mais ou menos uns 7 vazamentos na rua. E quando arruma um, o outro está vazando. E os munícipes agora já estão até levantando o braço para a gente. Né? Que empreiteiras são essas? Quem faz esse serviço, né, porcamente? Porque se fosse um serviço de qualidade, não precisava estar voltando tanto, né, atrás com esse serviço de vazamento. Então, concordo com suas palavras. Eu acho que a gente precisa de estar municiado de respostas, né, de documentação, para que nós possamos andar na rua e dar resposta a quem nos elegeu. Muito obrigado, senhor presidente. Só para responder alguns questionamentos. Vou ser breve, presidente. Vou ser breve. É o seguinte, olha, só respondendo a pergunta da Suzane, em relação à participação do momento da Câmara. Na verdade, Suzane, são processos bem distintos. A Prefeitura ela tem esse primeiro processo, e o processo da Câmara ele é muito importante, porque é ele quem vai ou não conceder a renovação ou abertura de processo licitatório para uma nova concessão. Então, né, o momento da Câmara intervir, né, entendo eu, que é a partir do momento que todos esses levantamentos estiverem prontos. Mesmo porque a Câmara ela não dispõe de serviço técnico e nem de orçamento suficiente para poder pagar esses levantamentos todos. Em relação a essa participação, nós teremos uma participação muito ativa. Da mesma forma que Luz teve, que Muriaé teve, que outros municípios dentro de Minas teve, quando da renovação dessa concessão. Mas esse momento, para que nós possamos estar participando, nós temos que estar a parte de toda essa documentação, como foi dito, muito bem dito aqui pelo vereador Cacá. Em relação ao prefeito, eu quero até parabenizá-lo, né, porque eu tive uma primeira conversa com ele em 2013, e depois dessa conversa que nós tivemos em 2013, ele fez a contratação da Fundação Getúlio Vargas, ele fez todo o levantamento necessário. Nós sabemos que esse levantamento não é feito da noite para o dia. Nós vimos lá com os nossos próprios olhos e nós atinamos para dizer aqui a veracidade desse levantamento, uma vez que nós vimos lá 5 módulos prontos, faltando o 6º módulo da conclusão. Então, eu tenho que parabenizar o prefeito por estar agindo, né, e não estar parado em relação a essa situação. E em relação à Copasa continuar prestando serviço aqui no município, Ticaca, é porque a prefeitura, a água e o esgoto é um serviço essencial, acobertado pela nossa Constituição. Então, na verdade, ela não pode cessar o serviço enquanto não houver uma destinação para este. E essa destinação vai ser dada pelo município a partir do momento que chegar a essa casa, né, todos os documentos pedindo a renovação ou expurgando essa nova renovação, abrindo aqui ou não, né, uma administradora para esses serviços. Né? Então, na verdade, ela é obrigada a manter esse serviço público funcionando, mesmo que esse contrato não esteja ativo.
Então, é só isso, presidente. Questão de ordem, presidente. Pois não, nobre vereador. Não é sobre a Copasa. Pode falar já de outras coisas também? Pode ficar à vontade. Tá. Só alguns repassos, alguns avisos mesmo. A gente está recebendo, então, o convite para uma audiência pública no dia 22, que vem até de encontro à fala do Rogério, que hoje usou a tribuna, né, sobre a questão de segurança pública. Um dos aspectos, né? A Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa, no próximo dia 22, quinta-feira, a partir das 13 horas, vai realizar uma audiência pública com o seguinte tema: participação dos municípios mineiros no financiamento das atividades da Polícia Militar, que acaba sendo um drama em todos os estados brasileiros, né? Que, em princípio, seria da responsabilidade e prerrogativa dos estados a manutenção, né, das polícias militares, mas acaba que, pela situação orçamentária, muitas vezes, o município acaba suplementando esses recursos para que o serviço aconteça. Então, a discussão vai girar em torno disso. Foi convidado o comandante-geral da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, que tem uma experiência muito bacana sobre segurança pública, o Fábio Duarte Fernandes, que vai relatar um pouco dessa experiência na oportunidade. Quem está sendo convidado? Claro, a PM, a Secretaria de Estado de Defesa Social, prefeitos e vereadores dos seguintes municípios: Prudente de Moraes, Capim Branco, Vespasiano, Santa Luzia, Pedro Leopoldo, Sabará, Santa Maria de Itabira. Então, todo mundo recebeu, quem se sentir aí, e quem tiver disponibilidade, acho que vai ser um momento importante para discutir isso. A gente tinha falado aqui um tempo atrás sobre a audiência pública também, de iniciativa da Comissão de Assuntos Municipais, sobre transporte de Santa Luzia, e houve uma mudança na data, e agora, de fato, chegou o convite oficial da Assembleia e da Comissão, que todo mundo recebeu também. Então, vai ser uma audiência pública sobre o serviço de transporte coletivo entre o município de Santa Luzia e Belo Horizonte, e houve uma demanda específica, porque foram os moradores do Cristina que procuraram a Assembleia sobre algumas linhas de ônibus do Conjunto Cristina. Essa audiência ocorrerá no dia 28 de maio, às 19 horas, na comunidade Copo, em São Benedito, Avenida Paraná, 175. Então, se a gente puder ir também, né, convidar nossas bases. Um terceiro convite, que também repassei para os colegas, é que o Conselho Municipal de Assistência Social, junto com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente e a Secretaria de Desenvolvimento Social, está organizando e vai iniciar no próximo dia 28, pela manhã, um processo de formação continuada. Não só para os conselheiros, senhor presidente, mas todos aqueles e aquelas que trabalham em entidades, que têm trabalhos com criança e adolescente e da política de assistência social, está convidado e convidada a fazer parte dessa formação. É a formação que começa agora dia 28 e o cronograma vai até dezembro, uma vez por mês. A ideia é que a gente possa fortalecer as entidades no campo da legislação atinente a essas temáticas, toda a legislação sobre política de assistência, toda a legislação sobre política de criança e adolescente, quais são os equipamentos, programas e serviços que nós temos na nossa cidade, o que a gente precisa avançar, enfim, porque a gente percebeu que as entidades são muito frágeis no sentido de informação, né? Como é que tem que ser a documentação. Então, nesse sentido, esses conselheiros, junto, claro, com a Secretaria de Desenvolvimento Social, né, a nossa secretária Cimar, estão organizando essa formação com o intuito de fortalecer as nossas entidades e todos aqueles e aquelas que defendem crianças e adolescentes. E, por fim, senhor presidente, no último dia 18 de maio, no Brasil inteiro, a gente fez atividades, lembrou, comemorou, pensou em novas lutas, em dois campos. O dia 18, como Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Inclusive, na sexta-feira, essa casa recebeu, né, os conselheiros tutelares que fizeram várias atividades na cidade. Nosso mandato também, no domingo, a gente esteve na pracinha do Palmital, levando para a comunidade esse tema também. E no dia 18, também no Brasil, é o dia da luta antimanicomial e pela reforma psiquiátrica. O que é isso? É para a gente avançar cada vez mais numa política de saúde mental que deixe para trás aquele passado horroroso do choque, da contenção violenta das pessoas portadoras de sofrimento mental. E que tem um outro tipo de atendimento. Aí, o pessoal da saúde mental aqui de Santa Luzia, o pessoal dos CAPS, promoveu lá na Fazenda, na sexta-feira, um momento com todos os usuários da política de saúde mental, né? No sentido de comemorar tudo que conquistou até agora, mas também de pensar, a gente precisa de outros espaços para esse público aqui na cidade. E um
dos usuários, ele se chama Adão Freitas Pereira, ele fez um texto em uma das oficinas que acontece no CAPES. Eu queria ler só um trechinho. E aí eu termino, senhor presidente. Vamos continuar. Eu queria ler só um trechinho para a gente se atentar para esse público que muitas vezes a gente quer ver longe de nós, né? E que todas as nossas famílias, a gente, vamos dizer assim, a gente pode ter essa vivência de ter o que a gente chama de louco, né? Que todo mundo tem um pouco, mas essa pessoa com o sofrimento mental, ela pode estar nas nossas realidades, nossa comunidade, nossa família. E ainda assim, em meia loucura, ele produziu esse texto muito bonito, eu vou ler um trechinho. Então, o Adão escreveu assim: quem pode mudar a nossa história? Quem pode mudar a nossa estrada? O Criador, aquele que nos criou do jeito que somos. Ele, só Ele, Deus, que nos conhece a alma e a mente, poderá nos fazer justiça dentro do tempo. Um dia dizendo, proclamando ao mundo, que nós também temos nosso espaço, que nós também contribuímos de alguma forma, da nossa maneira, para o melhoramento, aperfeiçoamento da espécie humana. Temos preenchido uma lacuna, embora a isso se chama de loucura. Então, que a gente também possa, nos nossos trabalhos, dedicar tempo, força e luta para esse público que muitas vezes é invisível, né? Todos aquelas que são portadores de sofrimento mental. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, rapidinho aqui, pois não, rápido mesmo. Sobre a fala do novo vereador Leandro, quero só fazer uma indagação aqui e avaliação dos novos bares. Vejamos, se a Copasa, por completo, o grande lucro dela é com abastecimento de água e esgoto. Eu acredito que 90% do lucro dela é em função disso. Se após uma concessão, o vencimento da concessão, ela tem a prerrogativa, tem uma lei específica que dá a ela essa condição, que diabo de lei que é essa? Então, para ela, tanto faz se tem concessão, se não tem, ela vai continuar prestando o serviço e ganhando o seu dinheiro. O senhor não votou essa lei, não, Rogério? Fica até melhor para ela, né? Que ela não tem obrigação nenhuma, é só pôr a água só e pronto. Justamente, continua ganhando o dinheiro dela. Que diabo de lei que é essa, que eu nunca vi na minha vida? Senhor presidente, é só para estar parabenizando a vereadora Suzana aqui pelo convite, né, e dizer que a comunidade do Bom Destino também vai participar. Ainda hoje vou estar entrando em contato com os deputados responsáveis aqui pela essa comissão. Te peço, Vossa Excelência, se tiver contato de algum deles, porque esse BRT móvel, ele só é bom do São Gabriel para lá. O cidadão vir para a cidade dele, para a casa dele, e para ir até o BRT, é o sufoco miserável. Então, nós queremos explicações da empresa que presta serviço aqui em Santa Luzia sobre como funciona esses horários, tirar os horários do Bom Destino, fica um ônibus só batendo e voltando. E quando o cidadão chega na estação São Gabriel, não tem um horário para ele vir para a casa dele. Então, era só esse registro, e muito obrigado, senhor presidente. Solicito ao presidente das comissões conjuntas, vereador Carlos Muto, que convoque reunião estabelecendo a pauta. Senhor presidente. A palavra do vereador Raimundinho. Senhor presidente, vereadores, senhoras e senhores presentes, eu gostaria de estar nessa oportunidade parabenizando aqui a todos os vereadores, em particular ao vereador Leandro Gomes, viu, senhor vereador? Senhor vereador, em particular ao senhor vereador Leandro Gomes, porque ele sempre foi uma pessoa que tomou a frente na direção dessa pauta relacionada com a Copasa. Só dizer o seguinte, tanto para nós eleitos pelo povo, tanto no nível federal como estadual e municipal, a gente não pode fugir dessa realidade, porque num breve futuro nós vamos estar sendo cobrados por ações que estão acontecendo nesse momento. Hoje, por exemplo, nós podemos tirar exemplo, hoje
não tem como esconder, mas existe um descontentamento a nível federal, que a gente está vendo esses movimentos nas ruas, devido a situações que a gente hoje vê da criminalidade que tomou um caminho sem fim. Hoje nós estamos perdidos, tanto na área da saúde, na área da educação e na área da segurança. E o governo federal não tem como correr disso, porque é uma realidade. O mesmo caso é o nosso. Nós aqui também temos que tomar cuidado com as coisas que estão nos acontecendo, porque nós estamos indo também para o mesmo caminho. E não tem como tirar da responsabilidade nem do Executivo e nem do Legislativo, que nós somos eleitos pelo povo. E então, se é de nossa responsabilidade, está na nossa mão, é hora da gente tomar comando disso. E com relação à Copasa, a gente não precisa de ter medo, porque se a Copasa não, de uma maneira ou outra, não puder exercer o serviço de água e de esgoto, outro há de exercer, porque em outras cidades, nem todas as cidades do país e dos municípios, não é só a Copasa que faz esse serviço. Existem outras prestadoras. E nós temos que ter um cuidado aqui, porque a Copasa pega a água limpinha de uma região, joga nas cobra do nosso, e nós não sabemos, com certeza é caro, porque a gente não faz cotação de preço, mas cobra caro, suja a água, joga no próximo córrego próprio da nossa casa, mata o rio que tem perto da sua casa, que não tem peixe, não tem nada, você não pode usar essa água, e vai sujando, como o Rio das Velhas, você anda quilômetros e quilômetros e quilômetros, você não pode tomar água, porque ela está contaminada por aqui. Agora, imagine só, nós estamos com a situação na mão. Eu não estou dizendo de tirar da Copasa, que ela mesma continue fazendo o serviço, mas continue tratando bem o esgoto, cobrando um preço que é o preço real, né, que a gente nem sabe que eles cobram ao jeito deles. E outra coisa, além de poluir as nossas águas, acaba com as nossas ruas. Tem ruas que asfaltam essa semana, você passa aí 10 dias em cima, está cortada, igual eu mesmo, próximo à minha casa mesmo, tem vários trechos que foram cortados, e nunca, eles não recompõem nem 20% do que era. É sempre 70% pior. Faz daí uns 6 meses, acabou. Então, a gente não deve fugir da realidade nem da nossa responsabilidade. Então, se nós fomos eleitos, nós temos por obrigação, até porque daqui a pouco tempo nós não poderemos estar usufruindo dos benefícios que a Copasa vai do próximo contrato que vai fazer, porque a gente, né, vai para uma outra dimensão, mas tem os nossos, a outra geração que está vindo, inclusive os nossos filhos, nossos netos, e por aí afora. Então, que a gente tem até que responsabilidade, porque a quem muito foi dado, muito também será cobrado. E aqui ou em outro lugar nós vamos ser cobrados dessa responsabilidade de estar aqui hoje. Muito obrigado, presidente. Questão de ordem, presidente. Só falta o Gilberto. Pois não, João. Presidente, sobre a questão da segurança pública, que nós estamos sempre debatendo aqui, é o seguinte, eu acho que todos nós, vereadores, sabemos que aqui dentro da cidade, hoje já existe várias câmeras instaladas aqui. Por exemplo, lá no Palmital, na Praça da Savassi mesmo, existe câmera. Aqui na prefeitura, na porta. Mas está tudo instalada, você entendeu? Só que é o seguinte, quando estava, eu acho que estava funcionando, eu conversei que houve um arrombamento numa loja lá no Palmital, e um homicídio na praça, debaixo da câmara. Eu perguntei para o policial, por que vocês não pegou a câmera? Nós não temos acesso a isso, não, eles nem para nós fornecem. E isso foi a resposta que o policial me deu, você entendeu? Nem isso para nós. Então, hoje, veja, já existe a instalação dessas câmeras. Então, cabe a nós fazer o prefeito cumprir com isso aí, para funcionar, tudo legal, junto com a Polícia Militar, junto com a Guarda Municipal, quem seja lá quem opera essas câmeras, que aí já vai amenizar muita coisa. Mas, por ali, por efeito, olho vivo. Está mais para um olho cego do que para um olho vivo. Então, não tem nada de olho vivo ali. Então, é o seguinte, nós, vereadores aqui, nós temos que impor e pedir para que morra. É cego mesmo. Então, é o seguinte, presidente, eu peço aí para que nós
tomando providência para isso, para que funcione essas coisas. Já gastou um dinheiro tão alto aí, né? Senhor vereador, nessa só uma parte. Sim, senhor. Sobre essa questão, a gente já tem discutido aí com o comandante da Polícia Militar, o chefe da Polícia Civil, até mesmo com o chefe da Segurança Pública, né? E a situação real é que o prefeito quer inovar, não sei com qual sistema ainda, mas dizer que tem um sistema melhor para inovar. Mas eu acho que quando a curto prazo e com a manutenção bem mais em conta, já que, segundo né, informações, o município está quebrado, reativar, né? Reativar o sistema de olho vivo mesmo, que fica barato agora, né? Foi um investimento altíssimo aí na cidade, né, do governo federal. Então nós temos que colocar todas as armas que nós temos, né, para tentar, né, minimizar essa criminalidade que está acontecendo na cidade. E penso eu que somente o investimento, assim, eu acho que nacional na educação, né, igual países aí, né, que já aconteceram isso na Coreia do Sul e entre outros países aí, que nós vamos conseguir chegar a níveis, né, sustentáveis aí de violência, que a gente vai ter condições de falar, pô, agora a gente pode sair na rua. Mas isso aí eu acho parte da educação. Enquanto o cara entrar para a escola, sair não sabendo interpretar um texto, não sabendo fazer uma redação, nem sai, né? Não, mas o cara vai para a aula, entra, forma o segundo grau e não sabe nada. Infelizmente é isso que acontece no país nosso. Aí vai acontecer o que está acontecendo. O cara vende o voto por R$50, por uma cesta básica, coloca a gente aqui e a gente vai tocando o barco. Bacana? Obrigado. Para me encerrar, presidente, esse pedido fica aí, ó, assim como nós passa pelo oftalmologista e quando está com problema de vista, vamos pôr esses olhos vivos aí, quem sabe fazer um exame de vista ali, às vezes vai melhorar, fazer uma manutenção. Pedir ao prefeito para pôr isso aí para andar, viu, procurador? Ajuda nós aí. Obrigado. Vereador, ano passado, não me lembro qual vereador, foi feito o pedido de reativação desses olhos vivos e aprovado pela Câmara aqui. Mas nada impede que a gente faça um outro ofício, todo mundo assinando em conjunto e fortalecendo, que eu também concordo, acho que é muito importante esses olhos vivos tá voltando a funcionar aí. Antes que eu passe a palavra para o novo vereador Carlos Murta, quero relembrar vocês que tem reunião de comissões hoje ainda e o Carlos Murta contando com todos vocês. Com a palavra, o novo vereador Carlos Murta. Obrigado, senhor presidente, por relembrar os novos pares aí. Senhor presidente, até mesmo antes de marcar a reunião das comissões, gostaria de parabenizar a Vossa Excelência pelo projeto de passe livre para a molecada que estuda e carece de um incentivo. Sobretudo, nós tivemos um problema aqui no Duquesa, o pessoal do Duquesa ali, do EJA, né? Que não tinha transporte público para poder se dirigir à escola. Então, acho que é de suma importância. E até gostaria de antemão pedir para assinar com Vossa Excelência. Mas só lembrar, eu acho que é pela própria tramitação, aí o doutor Fabrício está aqui para poder me corrigir se eu estiver errado. No dia 16 de outubro de 2003, eu entrei com um projeto semelhante, só que não pedindo a totalidade na gratuidade, mas o meio passe estudantil. Esse projeto entrou como projeto de lei, e como eu não via que a Rose tentou levantar o retorno do Executivo, mas como não houve, se não houve retorno, houve a sanção tácita em 15 dias. Então, eu acho que o trâmite seria o quê? Fazer uma emenda a este projeto de lei. Eu não sei se eu estou errado, doutor Fabrício. Aí seria uma honra, se puder, se o trâmite for este, para mim é indiferente, seria uma honra proporcionar ao nosso município, não meio passo, mas a integralidade, como propõe Vossa Excelência. Não. Só esclarecendo, Carlos Murta, naquela oportunidade, se eu não me engano, o projeto de lei que o senhor apresentou do meio passe, eu não sei se o senhor lembra como que a gente estava enfrentando isso naquela época, o projeto de lei autorizava o executivo, e aí depois nós chegamos à conclusão de que, mesmo com uma mera autorização, o projeto de lei continuava usurpando a competência do executivo em apresentar este projeto.
O projeto de lei naquela época foi aprovado, mas ele foi vetado, porque ele não retornou essa casa como... Eu tenho quase certeza que houve o veto dele. Mas não foi nós não apreciamos o veto, não, doutor. Eu tenho só que verificar isso. Agora, com relação, de toda forma, ainda que tenha existido esse projeto, o projeto atual ele tem um objeto diverso, né? Porque como aquela proposição o objeto era meio passe, e agora se pretende a isenção por completo, então o objeto de um está acima. E provavelmente, se vier a essa casa com o projeto de lei, revogará as disposições contrárias. Então, não há incompatibilidade. Para mim é diferente. O que a gente quer é que o nosso município seja contemplado e beneficiado com esse projeto. Se eu puder assinar com Vossa Excelência, será uma grande honra. Sua assinatura é muito bem-vinda, com o maior prazer. Bom, senhor presidente, demais vereadores, marco a próxima reunião das comissões conjuntas para o dia 27 de maio, após a reunião ordinária, onde apreciaremos todas as proposições que derem entradas na casa. Muito obrigado. Marco a próxima reunião ordinária para o dia 27 de maio, às 9h30, com a seguinte ordem do dia: leitura da ata das correspondências recebidas, indicações, requerimentos, projeto de resolução e lei que derem entrada na casa. Agradeço ao público presente e aos servidores da casa. Em nome de Deus, da Padroeira de Santa Luzia, declaro encerrada essa reunião. Bom dia a todos.